Bom, hoje a aula é sobre cumprimento de obrigação de prestar alimentos. O objetivo da aula, na verdade, é entender o rito da prisão e o rito da expropriação. Nós iremos começar com o rito da prisão, que tem seu fundamento no artigo 528 a 533 do CPC. O artigo 528 é justamente a possibilidade de prisão civil do devedor. Vocês podem usar na petição o artigo 5º e o artigo 528 a 533 do CPC. Aplica-se às 3 últimas parcelas vencidas antes do ajuizamento. O que quer dizer? Que pode-se cobrar até as 3 últimas parcelas vencidas. Você pode cobrar 1 mês, você pode cobrar 2, você pode cobrar 3, não mais que 3, tá bom? O período de prisão é de 1 a 3 meses, dependendo do juiz. Tem juiz que coloca o período de prisão de 3 meses, de 2 meses, de 1 mês. E o pedido principal na petição será que o alimentando requer o pagamento em 3 dias sob pena de prisão civil com fundamento no artigo 528 do CPC. Aí aqui, o que é que a gente pode fazer? Pode-se tanto pedir a execução dos alimentos, o cumprimento de sentença, no rito da prisão, tanto o cumprimento de sentença ou o cumprimento de decisão interlocutória. Aí você coloca o rito, né? Porque assim, quando a gente pede os alimentos, a gente sempre pede os alimentos provisórios. Então, quando o juiz ele arbitra alimentos provisórios, ele vai arbitrar em decisão interlocutória. E aí, quando o pai ou a mãe, né, o devedor, ele não paga esses alimentos provisórios, você pode entrar com cumprimento de decisão interlocutória pelo rito da prisão, se ele não pagou o primeiro mês, o segundo ou o terceiro. E pode ser também da sentença, né? Cumprimento de sentença pelo rito da prisão, a execução dos alimentos. Que no caso seria os alimentos que foi arbitrados em definitivo, né? Claro, quando eu falo em definitivo, não quer dizer que não possa ser visto depois ou exonerado, né? Mas é isso. A competência. O juízo que proferiu a decisão. Quando por exemplo, se a 17ª Vara de Família foi quem proferiu a decisão, então, quando chegasse, por exemplo, lá no NPJ, uma mãezinha pedindo para cobrar os alimentos que o pai não está pagando. Aí ela mostra a sentença e diz que e lá na sentença diz que foi arbitrado na 17ª Vara de Família. Então, na peça vocês vão colocar ao juízo da 17ª Vara de Família da comarca de Fortaleza, porque lá que foi arbitrado. Então, ele é quem tem competência, da 17ª Vara de Família. Da mesma forma, se for de decisão, também vai para onde proferiu a decisão. Agora sim, é importante que tenha a certidão de que o pai foi citado, né? Porque é uma prova de que realmente ele teve ciência que ele tinha que pagar aqueles alimentos e aí você vai poder cobrar, né? Aqueles alimentos que ele ficou devendo. Isso no caso de decisão. No caso de sentença, é a sentença. Ou então o foro do domicílio do credor. Aqui eu creio que seja, por exemplo, foi arbitrado aqui na 17ª de Fortaleza, de família, né? Só que a criança, ela foi morar na Caucaia. Então, pode ser o foro de domicílio da criança, que agora mora lá em Caucaia, e aí vai ao juízo da vara lá de Caucaia. Já que a criança se mudou, não mora mais em Fortaleza, então pode ser cobrado em outro juízo, em outra comarca, né? No qual a criança esteja morando. Aí aqui é aquele negócio, né, que eu falei, os alimentos provisórios em autos apartados, os alimentos definitivos nos próprios autos. Aí o que quer dizer isso aqui? Esses alimentos provisórios é justamente o pedido que você vai pedir a execução da decisão. Esse aqui ele vai para autos apartados, ou seja, como se fosse uma nova... Na verdade, é um novo processo. Ele não vai ficar
Quando diz autos apartados, é porque ele vai entrar como se fosse uma petição de alimentos. Vai entrar assim a primeira vez. E quando é nos próprios autos, que é os alimentos definitivos, aquele da sentença, você pode entrar você entra nos próprios autos. No caso, aquele que arbitrou os alimentos, né? Aquele processo que está lá os alimentos, você entra nele mesmo, naquele que processo que já andou, que já tem a sentença naquele processo, você entra para pedir os alimentos. No caso, é os próprios autos, que foi arbitrado os alimentos em definitivo. O valor da causa aqui é o valor das parcelas vencidas. Se, por exemplo, o pai está devendo 3 meses e o total de 3 meses dá R$ 1.000, então o valor da causa é R$ 1.000. Aqui não é 12 vezes o valor dos alimentos, não. Aqui é o valor que está sendo cobrado, o valor da causa. Agora a gente vai entrar no rito da expropriação, que é o artigo 523 e 528, parágrafo 8º do CPC. Utilizado para parcelas anteriores às 3 últimas, dívida antiga. O que quer dizer isso? É porque, na verdade, eu também posso cobrar as 3 últimas, mas tá querendo dizer que eu posso cobrar todas as outras. Se tiver devendo 10 meses, 11 meses, 12 meses, eu posso pedir pelo rito da expropriação, todos esses meses. Não tem esse negócio de só poder os últimos 3 meses, entendeu? Então, eu posso cobrar todas as parcelas anteriores. 1 ano, 2 anos, posso cobrar tudo no rito da expropriação. O legitimado ativo, né? Alimentando atenção para a representação e assistência. Tanto aqui como no rito da prisão, o legitimado ativo é o alimentando, a criança. Quando fala atenção para a representação, é porque até os 16 anos, não, até os 15, né? Antes dos 16, o alimentando é representado. Dos 16 até menor que 18, né? Até 17 anos, é assistido. Fundamento, artigo 523 do CPC, cumprimento de sentença pelo rito da expropriação, que aqui no caso vai ser penhora de bens, bloqueio, etc, né? Comparativo rápido entre os ritos. Aspecto. Prestações cobradas no rito da prisão, últimas 3. No rito da expropriação, parcelas mais antigas. Pena, rito da prisão, prisão civil, 1 a 3 meses. No rito da expropriação, penhora dos bens. Os artigos 528 a 533 no rito da prisão e 523 e 528, parágrafo 8º do CPC, no rito da expropriação. Execução coercitiva e patrimonial no caso da expropriação. Dicas para o NPJ. Sempre observe o número de parcelas que pretende cobrar, para você, né, ter a noção do rito que vai ser usado. Faça o cálculo exato da dívida com planilha anexa. Vocês vão colocar lá o cálculo exato, né? Tipo, o ano, vocês vão colocar um mês, vocês vão colocar o valor da dívida, vão colocar o total. Fica bom colocar uma planilhazinha, né? Para ficar um negócio bem explicativo, assim. E indique claramente o rito na petição. Vocês têm que escolher um dos 2 ritos. E deixar claro na petição, nos pedidos, no direito, usar os artigos que é para cada rito. Aí aquele negócio que eu falei, os alimentos provisórios são em autos apartados. Evite erros em competência e verifique a origem da sentença. E agora eu vou falar um pouquinho sobre os alimentos gravídicos. Esses alimentos gravídicos são os alimentos devidos desde a concepção até o nascimento da criança. A finalidade é cobrir as despesas da gestante com gravidez, alimentares, médicos, psicológicas, previsão legal, já marca aí no Vadimeco, a lei número 11.804/2008, porque vai que cai, né? Então é bom deixar marcado os alimentos gravídicos. E aí vocês, tanto se for no NPJ como se for na prova, usa essa lei como base, né, dos alimentos gravídicos. Exemplo de despesa que você vai colocar, né? Exame de pré-natal, medicamentos, suplementos vitamínicos, plano de saúde, transporte até o hospital.
que são os gastos que a mãe tem quando está grávida, né? Os requisitos para a ação de alimentos gravídicos. A gestante ela deve demonstrar a gravidez confirmada, um exame de gravidez que confirme a gravidez. Os indícios da paternidade, como mensagens, fotos, que comprovem que eles, né, tiveram aquele relacionamento. Não se exige prova absoluta da paternidade, não precisa provar que ele é o pai, né? Porque presume-se que ele é quando a mãe entra pedindo os alimentos gravídicos. E é possível converter a pensão de alimentos gravídicos em pensão alimentícia após o nascimento, como está no artigo 6º da lei. E é isso, gente. Obrigada. Eu tentei ser o mais breve possível, já que ninguém compareceu na aula. Eu quis fazer esse videozinho para vocês tentarem entender um pouquinho aí o slide brevemente, tá bom? Obrigada.